mais uma história super mega fixe da Bíblia. A nossa história, ela está em 2 de Crônicas, capítulo 20. E ela nos fala sobre um rei. Sim, ela nos vai falar sobre um rei muito especial. Ele se chamava Josafá. E sabem, o nosso rei foi um herói muito especial, porque ele venceu uma grande guerra de uma forma tão especial que vocês já vão ver mais à frente na nossa história. Então, o nosso rei, Josafá, ele reinava no reino de Judá. E lá havia o povo. Esse povo que ele reinava o amava muito. Sabem porquê, crianças? Porque ele era um rei que tinha um coração muito bondoso. Era um rei que para o povo era visto como uma pessoa correta e justa, porque ele amava muito a Deus. O coração de Josafá era um coração temente a Deus. Era um coração que se preocupava em agradar o coração do Pai do céu. E era um rei que seguia os mandamentos de Deus, e o prazer que ele tinha era poder agradar verdadeiramente ao Deus Todo-Poderoso. Então, sabem o que aconteceu? Certo dia, Judá, ela foi invadida por um grande exército. Mas sabem, esse exército era inimigo do povo, de Deus, do povo, do reino de Judá. E esse exército, se um exército já assusta um bocadinho, agora imaginem que não era só um grande exército. E três grandes exércitos inimigos do rei, do nosso rei Josafá, se uniram contra o reino de Judá e contra o rei Josafá. O exército moabita, ele decidiu atacar o rei Josafá e o povo de Judá. Mas não era só os moabitas, os inimigos do rei dos amonitas, também com o seu exército, se juntaram e decidiram os dois atacar o reino de Judá e o rei Josafá. Mas não ficou só por aqui. Mais um grande exército se uniu e 3 poderosos exércitos. Agora, o exército do povo meunita, inimigo do rei Josafá, se juntou. E todos eles juntos, moabitas, amonitas e meunitas, decidiram atacar o rei Josafá e o reino de Judá. Quando o rei Josafá soube, sabem o que é que ele teve? Ele teve medo. Será que vocês nunca tiveram medo em alguma circunstância da vossa vida? Quando veio assim uma grande tempestade, quando aconteceu uma situação menos boa lá na escola, uma perseguição, quando algo de errado aconteceu na vossa família, todos nós já sentimos medo, que eu também já senti medo, e o rei Josafá, ele teve medo. Mas sabem, o que é que será que ele fez frente a esta notícia que os 3 exércitos inimigos o vinham atacar? Será que ele tomou a decisão de reunir todo o seu poderoso exército, tirar as espadas, as lanças e ir à guerra na sua força? Será que foi isso? Não! Sabem o que é que o rei Josafá fez? Ele tomou a decisão mais surpreendente e mais sábia que algum rei poderia tomar. Ele decidiu, naquele momento em que ele teve medo daqueles 3 grandes exércitos reunidos para o atacar, para destruir todo o Judá, ele decidiu ir à presença de Deus, buscar a Deus de todo o seu coração e orar,
falar com Deus. Foi isso que o rei Josafá fez. Ele foi à presença de Deus com o seu coraçãozinho um pouco apertado pelo medo. E chegou lá e disse: Deus, eu não consigo vencer este povo. Senhor, tu sabes que eles são poderosos. Se um exército já é poderoso, agora imagina, não é só um, Senhor, são 3 exércitos que vêm contra nós, contra o teu povo. E eu só tenho a ti, eu dependo totalmente de ti e preciso de ti, Deus. Então, sabem, outra decisão muito sábia que aquele rei Josafá tomou foi que ele decidiu convocar, chamar todo o povo de Judá à sua presença. Então, apresentaram-se diante dele homens. Apresentaram-se também mulheres e até bebês, mulheres com os seus bebês. Apresentaram-se ainda as crianças, vejam só, as crianças também foram à presença do rei Josafá. Todos responderam ao chamado do rei Josafá, os levitas, os sacerdotes. Também os nossos levitas foram à presença do rei Josafá. Os soldados, o seu exército poderoso, todos foram à presença do rei Josafá. E ali o rei Josafá disse ao seu povo: Povo meu, vem um exército poderoso para nos destruir, para nos atacar. O que nós temos que fazer é orar e buscar mais ainda a Deus, para que Deus traga a estratégia e a solução para nós termos a vitória frente a este grande exército inimigo que vem contra nós. E além do mais, nós além de clamarmos a Deus, de orarmos a Deus, ainda vamos jejuar. Vocês sabem o que é jejuar? Jejuar é deixar de comer determinados alimentos. Nós conversamos com Deus em oração e decidimos, por exemplo, que não vamos durante um período de tempo comer, por exemplo, doces ou por exemplo, carne ou peixe. É deixar de comer determinados alimentos. E foi isto que este povo todo fez. Todo o reino de Judá orou, buscou o Senhor e jejuou, até que algo sobrenatural, algo espetacular aconteceu. O nosso levita e profeta Jeziel, ele escutou a voz de Deus e falou exatamente ao rei Josafá aquilo que Deus lhe estava a pedir para lhe dizer. Então vejam só o que será que Deus disse ao nosso Jeziel. Vamos ver. Vamos lá para a 2 de Crônicas 20. Eu vou rapidamente lá porque eu gostava de vos contar exatamente o que é que Jeziel, qual foi a mensagem que veio do céu de Deus para Josafá através de Jeziel. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jeziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Giel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jeziel disse: Dai ouvidos, ou seja, escutai todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a guerra não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zize, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E nesta guerra não vais ter, vocês, ó rei, não vão ter que pelejar, não vão ter que guerrear.
Parai, estai de pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Quando o rei Josafá ouve esta mensagem poderosa de Deus, sabem o que é que todo o povo naquele momento fez? De imediato todos se prostraram diante de Deus, continuaram a louvar e a adorar a Deus ali prostrados, agradecendo a Deus esta grande resposta da vitória que Deus lhes tinha dado. A vitória não era deles, mas a guerra não era deles, mas era de Deus, estava nas mãos de Deus. Então, depois de louvarem, adorarem a Deus, ali prostrados na presença de Deus, glorificando, bendizendo a Deus, veio a manhã. E nisto, Josafá reuniu os seus exércitos. Vejam só, aí está Josafá preparando o seu exército. Claro que as crianças não foram à guerra. Então, vejam só, Josafá, sabem o que aconteceu? Algo sobrenatural. Josafá disse assim, não. O rei Josafá deu esta ordem. À frente da batalha vão os levitas. Então, os levitas se posicionaram à frente da batalha. Vem aqui o nosso levita louvando com as suas trompetas. E os levitas iam cantando, adorando a Deus à frente da batalha. A seguir, Josafá disse, agora a seguir a todos os sacerdotes e todos os levitas vão se posicionar os soldados. Vêm aqui os soldados, vão atrás. Então, Josafá, os levitas e os soldados atrás. Então, os levitas começaram a adorar, a louvar a Deus, ali à frente da batalha. Eles foram louvando a Deus. E sabem o que eles diziam? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. Então eles iam caminhando, marchando e louvando e adorando ao Senhor, sempre louvando ao Senhor e declarando que a benignidade, a bondade, o amor do seu Deus seria para sempre, para com eles, para com o povo de Judá. E assim aconteceu. Chegaram à frente da batalha. E ali mesmo, algo vitorioso, glorioso aconteceu, crianças. Sabem o que aconteceu? Enquanto eles louvavam os levitas, o rei Josafá e os seus exércitos louvavam e adoravam ao Senhor, sabem o que aconteceu? O povo inimigo, como vocês veem aqui nesta figura, ficou confundido, baralhado, os amonitas, os moabitas, os meunitas, e de repente começaram-se a atacar a si próprios e eles destruíram-se a si próprios. E quando, vejam só, quando o rei Josafá, os seus levitas e as suas tropas, os seus generais, os seus soldados chegaram lá, pois é, o exército inimigo já estava todo destruído, estavam todos mortos. E a vitória foi do rei Josafá, do povo de Judá, porque não tiveram que fazer mais nada, senão louvar e adorar a Deus durante aquela frente de combate. Foi o que eles fizeram, crianças. Então, com esta depois ainda conta-nos a Bíblia, ainda nos diz a Bíblia, que durante o resto de todo o reinado do nosso rei Josafá, houve paz sobre o reino de Judá. Porque
esta vitória que Deus lhes tinha dado também fez com que os povos inimigos temessem o povo de Judá e o rei Josafá e os respeitassem e verdadeiramente eles reconhecessem que há um Deus todo-poderoso que é o Deus do rei Josafá, que é o nosso Deus, que tem todo o poder para vencer uma guerra sem sequer termos que ir ao combate. Então, com esta lição de hoje do nosso rei Josafá, primeiramente nós aprendemos coisas maravilhosas. Aprendemos a importância de orar. Então eu gostava de vos mostrar algo. Eu vou fazer aqui uma pequena experiência para vocês verem, para perceberem um pouquinho melhor. Imaginemos que este prato representa a nossa vida. E esta água também, eu vou colocar aqui esta água, que representa também a nossa vida, certo? E às vezes surgem na nossa vida medos. Medos, estão a ver aqui? A nossa água vai começar a ficar suja, ou seja, a nossa vida começa a ficar contaminada pelo medo, pela tristeza, pelo desânimo, por tudo aquilo que muitas das vezes os inimigos tentam trazer, que o nosso inimigo é Satanás, e ele tenta trazer à nossa vida. Estão a ver aqui? Vocês podem ver aí, eu vou tentar mostrar que a nossa água, ela está cheia de dificuldades. A nossa vida está cheia de dificuldades, está cheia às vezes surgem medos na nossa vida. O medo de uma tempestade, o medo de um problema familiar, o desemprego da mãe, o desemprego de um familiar, uma doença de um familiar que nós amamos muito. Tudo isso traz tristeza e medo ao nosso coraçãozinho, não é, crianças? Mas nós temos que ser como o nosso rei Josafá. Imaginem também que estão a passar por uma dificuldade na escola, estão a ser vítimas de bullying, de perseguição, além de falarem com as pessoas competentes dentro da vossa escola, os professores, os auxiliares, vocês acima de tudo também devem confiar em Deus, como Josafá fez. Josafá sabia que ele não conseguia vencer aquele exército poderoso na sua força, então o que é que ele fez? Ele orou e buscou a Deus. E agora eu vou mergulhar o meu dedo aqui num bocadinho de detergente e vocês vão ver que quando eu colocar o meu dedo aqui no meio, todos os problemas, todos os medos, tudo isso foi embora. Deus afastou tudo isso da nossa vida. Então é precisamente isso que aconteceu aqui com o nosso rei Josafá. Ele confiou em Deus. E a primeira coisa que quando nós temos um problema, um desafio, uma dificuldade grande na nossa vida, a primeira coisa que nós devemos fazer é tomar a decisão sábia que o rei Josafá fez, orar, ir a Deus, clamar, falar com Ele, com o nosso coraçãozinho humilde e dizer: Deus, eu não consigo vencer este problema sozinho, eu dependo de Ti, a minha vida é Tua, por isso, Jesus, ajuda-me a vencer este problema. E sabem uma coisa? A Bíblia nos diz que quando tu clamas a Deus, Ele sempre te vai responder. O nosso Deus nunca falha connosco, porque Ele nos ama. Então, nós também podemos ver aqui no Salmo 34:4, diz assim: eu pedi ajuda ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus medos. Então este salmo é muito importante para a tua e para a minha vida. Então sempre que o medo vem ao teu coração, a quem é que tu tens que pedir ajuda? A Jesus, a Deus, ao teu Papá do céu, e dizer: Deus, eu tenho este medo no meu coração, eu preciso vencer este medo, esta dificuldade, este problema. E sabem o que é que a Bíblia nos ensina?
que Deus sempre te vai responder. E além de te responder, Ele te vai livrar, te vai retirar daquele problema, vai afastar, como aquela experiência que eu fiz há bocado aqui com vocês. Ele vai afastar esses problemas da nossa vida. Então, lembra-te sempre que uma das decisões mais sábias quando o medo, as dificuldades chegam à tua vida é que deves orar, buscar a Deus com todo o teu coração. Também deves fazer algo que o rei Josafá fez. O que é que ele fez quando foi à frente da batalha? Ele pôs os levitas à frente da batalha. Ele colocou Jaziel e colocou os seus levitas para louvarem e adorarem a Deus. Será que eles já tinham vencido? Não. Eles ainda não tinham chegado junto do exército inimigo, mas Josafá tinha confiança e sabia que o Deus dele, o Deus Todo-Poderoso, não ia falhar com ele. Então, ele o louvou e adorou a Deus, bendizeu a Deus, porque ele tinha a plena convicção, ele tinha a certeza que a vitória era sua, porque se Deus já tinha dado essa palavra através de Jaziel, a ele e ao seu reino, Deus não ia falhar com ele. E o mesmo acontece contigo e comigo. Quando tu louvas, quando tu adoras a Deus, os problemas fogem para bem longe da tua vida. E deves sempre louvar, agradecer a Deus, mesmo antes da vitória, mesmo antes de tu veres que aquele problema já desapareceu da tua vida. Continua louvando e adorando a Deus, porque essa é uma decisão muito, muito sábia. Lembra-te que tens um Deus que te ama, um Deus que é muito, mas muito maior que qualquer problema, qualquer circunstância, qualquer dificuldade e qualquer medo. E lembra-te que o teu Deus que tanto te ama e que nunca falha contigo e que está sempre de coração aberto para te abraçar e para te ajudar, Ele sempre vai tirar todo o medo e todo o problema da tua vida. Então, eu, com esta história de hoje, espero que vocês tenham aprendido algo precioso para as vossas vidas, que é a importância de orar e de buscar a Deus em qualquer situação da vossa vida, mesmo aquelas que são muito adversas, mesmo aquelas situações muito difíceis. Confia em Deus, porque Deus nunca vai falhar contigo, porque Ele é um Pai tão atento que te ama tanto. Busca-o de todo o teu coração e Ele sempre te vai ajudar quando tu necessitares. Ele nunca falha. E agora, para terminarmos a nossa lição, eu gostava de fazer uma pequena oração com vocês e dizer-nos só assim: obrigado, Jesus, porque sei que Tu és o meu melhor amigo. Obrigado, Pai, porque Tu tanto me amas. E eu oro para que todo o medo, toda a dificuldade, todo o problema que esteja na minha vida, eu confio que Tu mesmo me vais livrar de todos esses medos e de todos esses problemas. Obrigado, Jesus, porque estás sempre comigo, inundando-me do Teu grande amor. Espero que tenham gostado da nossa história e da atitude maravilhosa do nosso rei Josafá. Até à próxima!